Bom dia a todos, é uma alegria poder estar aqui esse domingo, essa manhã, junto com todos vocês. Vamos dar início a uma série de mensagens sobre a vida e o tema da nossa jornada esse mês é a jornada da vida. E tem uma canção que eu gosto muito de cantar, que diz mais ou menos assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro ansioso estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Há no coração de cada um de nós esse desejo de conhecer a Deus, de andar com Deus, de ter intimidade com Ele, de ser amigo dEle. E Davi, ele expressa muito bem no Salmo 63, o desejo que ele tinha na alma, no interior dele, de conhecer a Deus. Então, hoje nós vamos começar falando sobre seguindo Deus de perto. Em seu livro, O Peregrino, João Bunyan relata a viagem de cristão, o peregrino que faz uma viagem rumo à cidade celestial. Ao longo dessa jornada cheia de aventuras, de emoções, cristão encontra vários personagens que possuem nomes alegóricos, tais como evangelista, adulação, Apolion e vigilância. Nessa jornada, cristão passa por vários lugares sombrios, como o desfiladeiro do desespero, o pântano da desconfiança, a feira das vaidades e o rio da morte. Esses lugares aparecem na jornada como provas e ameaças para que cristão seja impedido de chegar na cidade celestial. Gosto de pensar na minha vida como uma jornada. A vida é uma jornada, uma peregrinação, dividida em 3 etapas. A primeira etapa acontece antes do nosso encontro com Jesus e o Evangelho. A segunda etapa da nossa jornada, que é atual, teve início desde o nosso encontro com Jesus, nossa conversão, nosso arrependimento, nossa mudança. Acreditamos que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E a terceira etapa da nossa jornada ainda virá, com a nossa glorificação, quando Jesus retornar para nos levar para a vida celestial. Depois de avaliarmos tudo isso, como deve ser a vida que precisamos ter durante a nossa jornada até a cidade celestial? É isso que nós vamos estudar hoje, esta manhã. Então, pensando nessa jornada de vida, quero trazer para vocês essa manhã um personagem da Bíblia que viveu uma jornada com Deus. E nós vamos estudar sobre a jornada de vida de Noé. Vamos para Gênesis capítulo 5, versículo 28 ao 30. A Bíblia diz assim: aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Então, quem é esse personagem Noé? Quem foi Noé? Você já deve ter ouvido falar desse homem. Você conhece alguma coisa, mesmo que você não seja um cristão. A história de Noé, ela já foi narrada em filmes, em livros. E nós vamos conhecer um pouco mais profundamente a vida de Noé. Quem foi seu pai? A Bíblia diz aqui, no versículo 28, que Noé foi filho de Lameque. Qual era o contexto social e espiritual da época de Noé?
A Bíblia afirma, irmãos e amigos, que Noé viveu 950 anos de idade. Você pode ver isso, está em Gênesis 9, 29. Imagina 950 anos você vivendo nessa terra, essa jornada de vida. Então vamos aprender com Noé hoje de manhã. Eu espero que seu coração, sua alma, sua mente possa estar ligado com esse personagem da Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 13, a Bíblia diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. Então, Noé viveu numa época caracterizada pelo aumento da perversidade do homem, que alcançou níveis extremos. Uma época marcada, segundo a Bíblia, pelo aumento da maldade. Uma época marcada pela idolatria. A geração de Noé perdeu a capacidade de fazer o bem de um para com os outros. Essa época, a violência cresceu, a incredulidade aumentou, a idolatria levou aquela geração ao declínio espiritual. Noé viveu numa época sombria, carregada de densas trevas, e falta de amor e gratidão havia no coração daquele povo. Nós podemos pensar que na época de Noé, muitos que viviam ali próximo a eles, disse assim: os tolos dizem, Deus não existe. Nós não precisamos de Deus, não precisamos de ordens para ditar o que devemos ou não fazer. Pensando na época de Noé, pensando nos dias atuais, eu queria chamar você a pensar sobre isso. No versículo 12 aqui de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia diz que ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. É interessante que Deus, ao perceber que toda a raça humana havia chegado a um estado de rebeldia e escuridão, Deus decide terminar aquela era. Aquele povo não tinha mais conserto. Aquela geração tornou-se orgulhosa, independente. Vemos isso aqui no versículo 13 de Gênesis 6. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra. É difícil para nós pensarmos que um Deus tão amoroso, tão bondoso, tão cheio de compaixão e misericórdia, olha para a terra
e tem que tomar essa decisão de dar fim aos seres humanos. Isso é muito difícil para eu pessoalmente aceitar. Talvez você também, aí que está em casa, você que está ouvindo pelo YouTube essa mensagem, talvez para você não aceite essa decisão de Deus de ter que destruir a raça humana. Mas o que levou aquela geração a esse declínio moral e espiritual? O maior pecado do homem, de cada um de nós, é o orgulho. A Bíblia descreve o orgulho como o maior pecado. Foi por causa do orgulho que Adão e Eva desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa do seu ato de desobediência, eles foram expulsos do paraíso e foram lançados para fora. Ali nós vemos também no capítulo 3 de Gênesis, Deus amaldiçoou a terra. Dias atrás eu estava andando com um motorista de Uber e conversando sobre Cristo, sobre o Evangelho com esse motorista, falando da vinda de Jesus, que Jesus vai retornar pela segunda vez à terra para salvar todos aqueles que esperam Ele com amor, com fé, com esperança. E é a gente falando sobre a terra. E algo que ele me falou me chamou a atenção. Ele falou assim: Edson, será que a terra, em vez de um paraíso, não é uma prisão? Porque a gente sofre tanto nesse mundo. E eu fiquei pensativo com essa afirmação dele. Será que a terra é um paraíso ou é uma prisão? No início de tudo, quando Deus decide criar, cada coisa que Deus cria, Ele faz uma afirmação, que ficou bom. Quando Deus criou os seres humanos, Ele também faz essa afirmação, que ficou bom. Mas depois da queda, a terra se corrompeu. Foi por causa do orgulho que o diabo se tornou diabo. Ele não aceitou se submeter à vontade de Deus. É o orgulho que leva cada um de nós, cada ser humano, a cometer todos os outros pecados da nossa natureza humana. O orgulho de cada um de nós nos conduz a um estado mental contrário a Deus. Veja na imagem número 1, que Deus é a origem e dependemos de Deus. Deus é o Criador e somos a criação. E não podemos existir por nós mesmos. Deus era o juiz da vida e devemos desfrutar a vida. Deus tem o controle. Nós temos o controle. Deus planejou a vida e suas regras e vivemos a vida que Ele planejou. Obedecemos às regras de Deus e vivemos a vida que Ele planejou. Mas aí o que aconteceu? Depois da queda, Deus não é mais a origem, o homem é a origem. O nosso desejo é que somos a origem e dependemos de nós mesmos. Somos o Criador e existimos por nós mesmos. Temos o controle do mundo e tentamos controlar nosso mundo e uns aos outros. E perdemos o controle de nós mesmos e nos tornamos juízes da vida, julgamos a nós mesmos e uns aos outros. Deixamos de ser capazes de apreciar a nós mesmos e aos outros.
vivemos do nosso jeito, vivemos do jeito que bem entendemos. Um dos maiores erros cometidos pelos homens é de tentar se justificar por meio de comparações com outras pessoas. E quando fazemos essas comparações, queremos justificar erros que sabemos que são errados nossos, porque alguém comete um erro maior, e aí a gente, para aliviar nossa consciência, falamos assim: todo mundo faz isso, não é mesmo? Quando isso acontece, quando procuramos justificar nossos erros, a maldade se torna comum, devido às nossas comparações que fazemos um com o outro, tendo como a base o que a maioria faz. Isso aconteceu na era de Noé. A maioria havia se corrompido. Mas Deus tem sempre um escape. Deus tem sempre uma solução. E eu espero que essa manhã, você que está me ouvindo aí na sua casa, esteja com seu coração sedento de seguir esse Deus de perto, não seguir Ele de longe, não apreciar Ele somente intelectualmente, mas trazer Ele para o seu viver diário, ser íntimo dEle, colocar Ele como seu maior tesouro, glorificar esse Deus, se apaixonar por esse Deus, gostar desse Deus, amar esse Deus e ser uma luz nesse mundo para levar a vida de Deus para outras pessoas. Vamos estudar agora a vida de Noé. No versículo 8 de Gênesis 6, a Bíblia afirma assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. É interessante que no meio daquela geração tão corrompida pela violência, pela maldade, pela idolatria, pela perversidade, Deus encontra alguém que vai ser um instrumento dele para nos ajudar e ajudar também as pessoas em todas as gerações. Noé. Mas o que me intriga é que a afirmação que a Bíblia faz, que o Senhor mostrou benevolência. Deus enxergava Noé de forma diferente. Deus repartiu sua graça com Noé. E é isso que aconteceu conosco, na verdade. Não é pelo que a gente faz que merecemos andar com Deus, seguir a Deus de perto, mas é Ele que toma a iniciativa de nos buscar. Deixa eu falar algo para você. Antes de você ou qualquer homem buscar a Deus, Deus já buscou esse homem. Deus já incutiu no coração desse homem esse anseio, esse desejo de buscá-lo. Tudo começa com Deus, tudo acontece com Deus, e tudo vai terminar com Deus. Se nós estamos aqui essa manhã respirando, é porque Deus nos dá o ar para respirar. Se estamos aqui comendo, é porque Deus nos deu a capacidade de produzir o alimento, de trabalhar e comprar o alimento. Tudo é feito por Ele, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle. No versículo 9, a Bíblia diz assim que esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Sabe a coisa que mais me chama a atenção nessa escritura? E eu quero compartilhar com você essa manhã. Você que está aí buscando a Deus, você quer crescer no seu relacionamento com Ele,
você quer ir mais fundo com Ele, você quer ter experiências mais profundas com esse Deus cheio de amor e graça, você precisa andar com esse Deus. Deus enxergava Noé de forma diferente. Noé era um homem justo. O que significa isso, Edson? Noé não era contaminado pela influência daquela geração. Ele não se deixou levar pelos pecados que estavam ao seu redor. Aos olhos de Deus, Noé era um homem íntegro, era um homem que vivia com honestidade. E Noé andava e caminhava na mesma direção que Deus caminhava. Andar com Deus, irmãos e amigos, significa ter um relacionamento com Ele diário. A minha pergunta hoje de manhã para você é: você está andando com Deus? Estamos andando com Deus? Quem é nosso melhor companheiro? Quem é o seu melhor companheiro? Sua melhor companhia? Isso é para a gente pensar. Andar com Deus significa amar e glorificar a Deus, ter conhecimento de Deus. Jesus, em sua oração em João 17:3, ele afirma que a vida eterna consiste no conhecimento de Deus e no conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Então, se você quer seguir Deus de perto, a Bíblia nos convida a imitar o coração de Noé, um homem que andava com Deus. E isso é intrigante. A pergunta que eu quero fazer para você hoje de manhã, meu irmão, meu amigo: você está crescendo no seu relacionamento com Deus? Porque um homem e uma mulher que anda com Deus, ele vai crescer nessa intimidade. Ele vai influenciar outras pessoas a andar com Deus. Ele vai caminhar com Deus e atrair pessoas também para caminhar com Deus. Esse é o nosso desafio hoje de manhã, se estamos andando e seguindo a Deus de perto. No versículo 22 de Gênesis 6, outra característica do caráter de Noé. A Bíblia diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha que incrível isso aqui. Noé tinha um coração totalmente obediente. É difícil a gente aceitar ordens, não? A gente não gosta de aceitar ordens, a gente não gosta de regras. Mas Deus deixou algumas regras na sua palavra, não para nos controlar, mas para nos proteger. Tudo que Deus faz é por amor a nós, porque Ele nos criou. Quem sabe o que é melhor para a criatura ou o Criador? Claro que é o Criador. Ele nos conhece. Ele sabe o que nós desejamos. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe do que nós precisamos para viver essa jornada da vida ao lado dele. Então, vamos imitar o Noé. Se obedecermos a Deus, nós iremos fazer tudo o que Ele pede. Olha, irmãos e amigos, quanto mais entendemos a graça de Deus, mais reconhecemos que tudo vem dEle. Eu queria deixar um exemplo aqui bem interessante. Um menino pede ao pai dinheiro para comprar um presente para o aniversário do pai. E o pai sabe que
esse garoto está pedindo esse dinheiro porque ele quer comprar esse presente para alegrar o pai. E o pai, comovido, cheio de amor, dá o dinheiro para a criança comprar o presente. A criança vai lá, compra o presente e fala: pai, esse é o presente que eu comprei para o senhor no dia do seu aniversário. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Deus nos dá tudo e Ele é amoroso, Ele que dá as coisas para nós. Mas Ele também prova nossos corações. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós vamos fazer como Noé, fazer tudo o que Deus ordenou. Gênesis capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha, eu fiquei pensando aqui sobre essa ordem que Deus dá a Noé. Deus disse a Noé: entre na arca você e sua família. A arca simboliza Jesus, é o lugar onde Noé vai ser salvo junto com sua família. Então, o que nós podemos aprender? Que a coisa mais importante para um cristão, para um homem de Deus, é ter sua família no reino de Deus. Então eu queria chamar você que é pai, que é mãe, a estabelecer na sua casa o reino de Deus. Colocar os valores de Deus na sua casa. Você pode dar muitas coisas para os seus filhos, muitos presentes. E não é errado dar presentes para os nossos filhos. Mas o mais importante é você dar a Deus para ele. Com seu exemplo de vida, com seu exemplo de amor, com seu exemplo de dedicação, de sacrifício, de humildade. Então, ser um pai de família hoje é um grande desafio, como foi na época de Noé. Se você não prestou atenção, Noé tinha outros irmãos e irmãs. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 5. Mas o que aconteceu que os irmãos e as irmãs de Noé não entraram na arca? A gente não sabe. Mas isso está descrito na palavra de Deus. Então, meus irmãos e amigos, se você realmente quer salvar sua família, faça como Noé. Seja esse homem de Deus, esse homem íntegro, esse homem separado, esse homem não contaminado. No versículo 5 de Gênesis capítulo 7, novamente a Bíblia fala: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, a gente vê em Noé uma disposição para obedecer a Deus. A Bíblia, mais uma vez, toma cuidado de ressaltar a obediência de Noé. E olha que interessante, no versículo 6 de Gênesis capítulo 7, a Bíblia diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Olha isso aqui. Quando as águas vieram, Noé estava com 600 anos de idade. E eu queria agora dar para vocês, mostrar para vocês a cronologia do dilúvio. Noé entrou na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Ele estava com 600 anos de idade. Noé passou 379 dias dentro da arca, que equivale a 1 ano e 13 dias. Ele ficou 5 meses flutuando sobre as águas e 7 meses encalhado. Se você for ler em Gênesis 7, do 10 ao 12, a Bíblia diz assim, ó: e depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra.
no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Imagina você ficar 5 meses flutuando sobre as águas dentro de uma arca, e depois que a chuva para, você fica 7 meses encalhado sem poder sair da arca. Em Gênesis 7, versículo 16, a Bíblia diz assim: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Mais uma vez a gente vê a Bíblia ressaltando que Noé foi obediente, e ele obedeceu a Deus com fidelidade. Segundo os estudiosos, eles afirmam que Noé levou 120 anos para construir a arca. Noé foi fiel até o fim ao plano de Deus para a sua vida. Ele executou e ele coordenou e ele divulgou com fidelidade a obra de Deus. Então Deus nos chama hoje também a ser esse homem e essas mulheres fiéis que vai o quê? Executar, que vai coordenar, que vai divulgar com fidelidade e com amor a obra de Deus. E é interessante que, indo para o Evangelho, Jesus cita Noé falando da segunda vez. Vamos para Mateus 24. O que Jesus fala sobre Noé? Mateus 24, do versículo 37 ao 39. A Bíblia diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e ele nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. É interessante que, falando sobre o dilúvio, que trouxe ao mundo a justiça de Deus, Jesus coloca para nós um alerta sobre a segunda vinda dele para a terra. Jesus simboliza a arca onde Noé e sua família foram salvos. Nós vamos assistir agora um vídeo sobre a Arca de Noé, uma réplica que foi construída lá na cidade de Kentucky, Estados Unidos. Então nós vamos assistir um pequeno vídeo para falarmos sobre o que Jesus aqui está falando, sobre a época de Noé. Você já consegue ver mais ou menos o tamanho dela comparado com o tamanho das pessoas, ó. Dá uma olhadinha. Olha só, esses aí são sacos onde eles acreditam que Noé e a família armazenavam grãos, né? E esses vasos também poderiam ter sido algum grão ou alguns tipos de óleos vegetais para poder garantir aí o sustento de toda a família ao longo do período. Na arca nós temos alguns animais e espécies
extintas, mas que acredita-se que viveram na época do dilúvio. Essa última ala que a gente visitou, ela trouxe vários quadros, algumas esculturas pequenas, para tentar mostrar a que ponto chegou a humanidade, a ponto de Deus destruir toda essa criação através do dilúvio. Veio o primeiro assassinato, veio a poligamia, veio a fabricação de armas, veio as guerras, veio a idolatria acompanhada do sacrifício de bebês. Então a humanidade chegou a um ponto de destruição da criação, como você vê nas imagens, e essa é a parte do museu que retrata um pouco a que ponto chegou a humanidade, para justificar, para tentar explicar o porquê de um Deus tão misericordioso chegar ao ponto que chegou, a ponto de enviar um dilúvio para esse mundo. Irmãos e amigos, Jesus coloca para nós um alerta, que ele vai voltar um dia, e no dia de Noé, o que é que o povo estava fazendo? O povo estava comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e Deus fechou a porta. É Deus que abre a porta, e é Deus que fecha a porta. Somente por meio de Jesus hoje podemos ser salvos. Ele é o caminho. Ele é o caminho onde devemos andar para ter essa vida com Deus, seguir a Deus de perto. Porque Jesus seguiu a Deus de perto. Ele afirma nos evangelhos que ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Receber a salvação, que é um grande presente de Deus, é um privilégio para cada um de nós. Para você que está nos assistindo, se você ainda não é um cristão, se você tem interesse de conhecer esse Jesus, de conhecer esse Deus, nós temos aí no nosso site locais onde você pode marcar um estudo, entrar em contato conosco. E eu queria deixar para você hoje o exemplo de Noé. Noé, um homem de fé, um herói na fé. Vamos para Hebreus capítulo 11 para terminar nossa mensagem. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O exemplo de Noé serve de inspiração para todos nós. Jesus falou de Noé, o autor de Hebreus está falando de Noé e coloca ele na galeria dos heróis da fé. Pedro fala de Noé, Paulo fala de Noé. Então nós temos essas testemunhas que colocam Noé como um personagem real. Muitos acreditam que o dilúvio não existiu. Questionam se houve ou não o dilúvio, mas isso exige fé para a gente acreditar. Mas o que a Bíblia fala aqui, que o autor de Hebreus fala que Noé foi avisado por Deus das coisas que ainda ele não via.
E movido em sua alma por santo temor, ele construiu a arca, trouxe sua família e colocou junto com ele. E ele e a sua família foram salvos. A Bíblia afirma também que Noé condenou o sistema do mundo. E por causa disso ele foi recompensado como herdeiro da justiça. Noé, em toda a sua vida, ele foi movido pela fé. Ele decidiu acreditar na palavra de Deus. Noé seguiu Deus de perto. Sua jornada com Deus ficou marcada na história do povo de Deus. Noé é um homem que andou com Deus diariamente. Um homem de Deus que se manteve fiel até o fim, em meio a uma geração corrompida. Que o exemplo de Noé sirva de inspiração para nós hoje. E que possamos seguir Deus de perto, como esse homem seguiu Deus de perto. Andar com Deus e amar esse Deus até o fim de nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, desde o início o Senhor tem sido benevolente conosco, seres humanos. E queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder aprender mais sobre a vida de Noé. Um homem que andou com o Senhor, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que não se deixou contaminar pelas coisas do mundo, da época dele. Que o exemplo de Noé sirva de inspiração para nós. Que sejamos a luz e o sal nesse mundo. E que através de nós, outras pessoas possam alcançar a salvação. Que o Senhor deu a Noé e a sua família. E que o Senhor estende a todos nós, a todos os seres humanos, por meio de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, e devemos olhar cada dia para Ele, e glorificá-lo, e engrandecê-lo, e amá-lo de todo o coração. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.